Bom, o nosso tema agora é a Inglaterra no século XVII. Um período marcado por um processo revolucionário que iniciou em 1640, com a Revolução Puritana, e como culminância, nós tivemos a Revolução Gloriosa em 1688. O que significou esse processo revolucionário? Para vários autores, diversos autores, ele apenas não se pode dividir em duas revoluções, muito embora os livros didáticos normalmente dividem, porque foi um processo que, mesmo iniciado em 1640, ele só teve seu desenrolar em 1688, quando o rei teve os poderes limitados, quando o absolutismo ele cai por terra lá dentro do governo inglês. Quer dizer, o rei ele teve seus poderes limitados. A Inglaterra, de uma monarquia absolutista, passou a ser uma monarquia parlamentar, onde o rei ele se subordinava, aceitava o poder do parlamento, das leis, no caso. Bom, vamos entender qual o contexto daquele período que levou a esse processo revolucionário. Além de termos uma briga política, uma queda de braço entre o parlamento e o rei, nós tínhamos também uma briga religiosa. Nós tínhamos, por exemplo, nesse plano ideológico, dessa briga religiosa, nós tínhamos anglicanos. Os anglicanos, lembrem da igreja fundada pelo Henrique VIII, quando ele rompeu com a igreja católica, e através do ato de supremacia, ele determinou que quem mandava na igreja, na Inglaterra, era ele, e a partir de lá esse anglicanismo só cresceu, ainda no século XVI. Então, de um lado, estavam anglicanos e católicos, que normalmente apoiavam ao rei. Bom, quem era que confrontava esse rei? Quem era que contestava esses poderes absolutos? Nós temos aqui dois grupos. Nós temos os puritanos e os presbiterianos. Ambos eram calvinistas, seguidores da ideia do João Calvino. Logo, lembrem que principalmente a burguesia, a nobreza mercantil, eles abraçaram a teoria de Calvino, já que Calvino dizia que as pessoas eram escolhidas por Deus. Você de repente não mudava teu rumo, que era a predestinação absoluta. Então você nasceu destinado ao céu ou ao inferno. E a pessoa voltada ao trabalho, à família, ela rígida no trabalho dela, isso aí era um sinal que era uma pessoa escolhida pelo reino dos céus. E a burguesia, a nobreza mercantil, muito voltada a essas práticas comerciais, e que era condenada pela Igreja Católica como pecadora, ela abraçou a teoria do Calvino, já que a Igreja condenava o acúmulo de riquezas. E agora, com o Calvino, como era resultado do trabalho, que era um sinal dos escolhidos, então deixou de ser pecado, o que era até então. Então, por isso que a burguesia e a nobreza mercantil abraçaram a teoria do Calvino. Bom, só que entre eles, embora calvinistas, havia diferenças. Por exemplo, os puritanos, eles faziam oposição ao rei, só que uma oposição mais radical. Contestavam abertamente o rei. Eram praticamente intolerantes em relação ao rei. Já os presbiterianos, e isso dentro do Reino Unido, muito mais na Escócia, eles eram mais moderados. Eles aceitavam ali o absolutismo do rei. Entretanto, porque isso aí tem um preço, eles aceitavam, eram mais moderados, por mais que de repente, em alguns momentos contestavam, eles só aceitavam porque eram beneficiados pelo governo.
né, pelo Estado. Então tinha algumas ações do Estado com relação a impostos, por exemplo, que favoreciam os presbiterianos. Daí o porquê que eles eram mais tolerantes ao rei, embora calvinistas. Então, quer dizer, esse era o cenário, né? De um lado, do rei, nós tínhamos aí os anglicanos e os católicos, e do outro lado, nós temos um grupo, né, que era dos calvinistas, né, que era dividido aí entre os puritanos e presbiterianos, que apoiavam o parlamento, nesse choque de poder entre rei e parlamento. Bom, agora vamos ao plano político, né? Como é que se organizava a política no período? Bem, os reis, por diversos momentos, eles tentaram impor o absolutismo, né? A partir principalmente do Jaime I, ele vai restabelecer o absolutismo que ficou lá atrás, ainda no governo da Rainha Elizabeth, né, que foi filha do Henrique VIII. Bom, então o desenrolar dessa crise política, dessa crise institucional na Inglaterra, foi exatamente esse. Né? Ou melhor, a causa direta dessa crise que levou a revoluções. Né? Por quê? O rei querendo impor a sua vontade, querendo restabelecer o absolutismo, e o parlamento contra o rei, querendo que a lei fosse suprema. Então lá nós tínhamos dois grupos. A Câmara dos Comuns, aí percebam lá a composição dela, né, era composta principalmente aqui pela pequena e pela média nobreza, aqui, né, e também pelos mercadores. Então, olha só, esse grupo aqui da Câmara dos Comuns, por que eles faziam a oposição ao rei? Há um motivo. Esse grupo aqui, a pequena nobreza, né, e a média, e mais esses mercadores, eles dependiam, faziam as práticas comerciais. E esse rei, constantemente, ele elevava impostos. E isso prejudicava o comércio dos membros, em grande parte, da Câmara dos Comuns. Bom, agora, a base de apoio ao rei, evidentemente porque se beneficiava disso, era principalmente ali a Câmara dos Lordes, né? Porque era a nobreza latifundiária, era o alto clero, porque eles eram beneficiados, em relação aos impostos. Né? Quer dizer, então, esse grupo aqui era beneficiado e a Câmara dos Comuns normalmente prejudicada, porque os abusivos impostos prejudicavam a prática comercial. Daí o porquê eles faziam, né, a oposição ao rei. Bom, aí vamos agora falar um pouco também sobre alguns conflitos que nós temos dentro, né, desse governo, né, dentro do governo da Inglaterra, né, daquele período. Bom, então vamos comentar sobre esses conflitos, principalmente quando entrarmos agora falando sobre as dinastias, né, que vão levar ao processo revolucionário. Como eu disse a vocês há pouco, eu disse, olha, começa ali com o Jaime I, que tentou restabelecer o absolutismo. Então, o Jaime I, né, como nós dissemos, que tinha ali o apoio, né, dos senhores feudais, que tinha apoio daquela nobreza, né, latifundiária, ele, vez por outra, né, tentou impor a sua vontade, né, acima da lei. Então, esse grupo aqui que dava apoio ao rei era um grande sustentáculo dele, é fato. Agora, percebam que o que nós tínhamos na época, como dissemos, né, havia um atrito, né? Quem bajulava o rei era beneficiado, quem não bajulava era prejudicado. E aí, novamente, né, nós temos, como eu falei a vocês, a nobreza mercantil, né, aquela que vivia das práticas comerciais, né, do além-mar, e também, né, os puritanos, que também viviam do comércio.
Então percebam só, esses aqui iam contra o rei porque ele queria impor a sua vontade sempre, a sua vontade particular. Então, né, esses senhores, né, que bajulavam o rei tinham privilégios. Agora, esses aqui que davam apoio ao parlamento, por que apoiavam o parlamento? Queriam frear as investidas do rei contra os excessivos impostos. Aí, como ele sofreu, né, algumas contestações, ele acabou promovendo uma série de perseguições. Né? E percebam aqui, gente, como não era algo de unanimidade. Dizer assim, ó, só católicos sempre apoiavam o rei, nem sempre. Nesse caso aqui, ó, alguns católicos foram perseguidos, católicos e puritanos. Aí o que fez o rei? Perseguiu e aumentou os impostos. Quer dizer, ele novamente está contrariando, né, o que ficou conhecido como a petição de direitos, que foi assinada lá no início do século XIII, onde os reis eles assinaram um documento, que era a petição, jurando fidelidade às leis, e não elevar impostos, senão em comum acordo com o parlamento. E aqui, mais uma vez, ele está quebrando esse acordo. Aí, para perceber esse ato dele também de supremacia sobre o parlamento, que as contestações fez com que ele fechasse esse parlamento. Ele dissolveu o parlamento. Bom, então percebam aqui que nós temos uma atitude imperialista, ou melhor, desculpem, absolutista do Jaime I, né, impondo sua vontade sobre o parlamento, né, principalmente porque era contestado quanto a algumas ações. Bom, é nesse contexto que nós vamos ter a chegada ao poder do Carlos I. Né? Por quê? Quando Carlos I chega ao poder, logo após, né, a morte do Jaime I, o Carlos I ele também chegou com toda a força, chegou também querendo impor a sua vontade sobre o parlamento, a sua vontade suprema. Para piorar, ele, anglicano, ele tentou impor o anglicanismo na Escócia, só que a Escócia era presbiteriana. Quer dizer, e a Escócia não concordou. A Escócia pegou em armas. Aí vocês imaginem só, para bancar a guerra, tu precisa de recursos financeiros. Né? Então, ele entra em guerra com a Escócia, só que a Irlanda também tinha interesse separatista. Né? A Irlanda, ela pretendia separar-se da Inglaterra, ela queria independência, sendo ela católica. Né? Então, resultado do processo, né, começa uma guerra tripla agora. Nós temos, né, a Inglaterra em guerra com a Escócia, a Inglaterra está guerreando contra a Escócia, e além de guerrear contra a Escócia, a Inglaterra também entrou em guerra com a Irlanda, ou seja, uma guerra dupla. Bom, e mais uma vez, já que o rei precisava bancar a guerra, o que ele fez? Também ele quebrou, né, o juramento de obedecer à petição de direitos. E aí ele também elevou os impostos. Pior, fechou o parlamento. Por quê? Porque ele tentou elevar os impostos, na verdade, impôs os impostos, porque ele precisava bancar a guerra. Ele precisava financiar essa guerra, né, que para ele era fundamental nesse período. Né? Quer dizer, para ele, ele vencer os dois confrontos seria uma vitória, né, da Igreja Puritana, ou melhor, da Igreja Anglicana, né, sobre os calvinistas e sobre os católicos da Irlanda. Só que essa atitude do rei não foi boa para ele, né, porque os puritanos eles vão pegar em armas também.
Então nós vamos ter agora a guerra civil, ou seja, a reação do parlamento à atitude tomada pelo rei. Como o rei ele acabou por impor sua vontade, contrariando o parlamento, elevando os impostos, aí nós vamos ter uma guerra civil, uma guerra interna, uma guerra que marcou a Inglaterra no período. Então, de um lado, nós vamos ter os anglicanos, que eram monarquistas, que davam apoio ao rei, que ficaram conhecidos como cavaleiros. E do outro, como dissemos há pouco, nós vamos ter os puritanos. Os puritanos que davam total apoio ao parlamento. Davam apoio ao parlamento. E esses ficaram conhecidos como cabeças redondas. Ou seja, a Inglaterra está em guerra. Bom, o parlamento tinha recursos financeiros. Lembre que eram financiados lá pela nobreza mercantil, financiados pela burguesia. E aí, com recursos financeiros, começaram a vencer a guerra. O que fez o Carlos I? Ele foge para a Escócia, onde ele tinha alguns apoiadores. Ele foge para a Escócia para tentar invadir a Inglaterra e tomar a Inglaterra. Só que ele foi preso e foi decapitado. Já que ele pretendia se aliar à Escócia para levar o poder do Reino Unido para lá. Bom, caiu o Carlos I, já que o parlamento puritano venceu, os cabeças redondas venceram, então agora começa um outro momento da história inglesa. Começa agora o momento que nós chamamos de República Puritana, ou República de Oliver Cromwell. Bom, a partir desse momento, gente, quem é que está no poder? Quem é que vai assumir o comando da Inglaterra? Os puritanos. Os puritanos, calvinistas, como nós dissemos, eles vão levar à frente o movimento. Por isso que, além de República de Cromwell, ficou conhecido também como República Puritana. Então, esse processo agora, nesse processo, o Cromwell ele vai ter que conter algumas rebeldias internas. Não pense que ele vai governar com mão de ferro apenas e não vai ter oposição a ele. Teve oposição também ao governo dele. Então, nesse processo aí, que levou à briga externa, já que nós tivemos uma guerra com a Escócia, uma guerra com a Irlanda e uma guerra interna, ele vai receber oposição. Porque tinham grupos ligados à alta nobreza, aqueles que apoiavam o rei, que vão tentar reagir. Então nós vão ser formados alguns grupos na época. Nós vamos ter o grupo dos niveladores. Esses niveladores, eles queriam acabar com a monarquia, e queriam, a partir dali, uma república não dos ricos, mas dos pequenos proprietários, porque percebam lá que agora é uma república mais puritana e era dos ricos. Eles não queriam isso. Eles queriam uma república, sim, aqui dos pequenos proprietários, que era a pretensão deles, esses niveladores. Agora, o outro grupo, que eram aí os escavadores, e o além. Percebo que aqui os escavadores, do que nós temos agora nesse processo, esses escavadores queriam o quê? Eles queriam acabar com aquela exploração no campo, por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade cristã, mas sem o domínio do clero. Era uma sociedade cristã no campo, sim, mas sem exploração de senhores sobre os camponeses, que seria típica do mundo feudal. Bom, ele vai conseguir superar os dois grupos. E isso aqui, para ele, vai ser algo de vitória. Ele vai derrotar a esses grupos, ele vai conseguir suplantar a oposição interna. E com isso, o Cromwell ele consegue estabilizar a Inglaterra. Só que a Inglaterra, na época, lembrem que eles queriam dominar os mares. E na época nós tínhamos ali Portugal, nós tínhamos Espanha e uma grande potência da época também era a Holanda.
Aí o Cromwell, né, do período da República dele, querendo dominar os mares, principalmente seus portos, né, ele vai praticamente tentar impor um pacto colonial às suas colônias. O que fez o Cromwell através dos atos de navegação de 1651? O Cromwell, ele decretou nos atos o seguinte, que só poderiam entrar ou sair dos portos ingleses navios ingleses, né? Ou com a maioria da tripulação inglesa. Então, essas embarcações, elas deveriam ter bandeira inglesa ou pelo menos a maioria da tripulação da Inglaterra. Quer dizer, então agora, para os outros países que pretendessem entrar na Inglaterra, se não tivesse a bandeira inglesa, era proibido. Quer dizer, os outros países não poderiam entrar se não fossem de bandeira inglesa ou com a maioria da tripulação. Resultado disso, alguém se sentiu prejudicado. Quem se sentiu prejudicado? Principalmente a Holanda. A Holanda, ela dominava muitos mercados e ela precisava desse comércio. Por isso, os dois entraram em guerra. A Inglaterra e a Holanda, nas chamadas Guerras Anglo-Holandesas, que durou aí um espaço de 2 anos. Bom, resultado da guerra, a Holanda foi derrotada. Até porque, na época, a Holanda ela passou por 2 guerras ao mesmo tempo, 3 na verdade. Ela vai entrar em guerra aí com a Inglaterra. A Holanda estava lutando no Brasil na insurreição pernambucana, quando os portugueses tentaram expulsá-los, vão expulsá-los daqui em 1654, e os holandeses estão ainda lutando contra a Espanha, de quem eram colônia, estão lutando por sua independência, na chamada Guerra dos 80 Anos. Quer dizer, a Holanda foi muito prejudicada com esse conjunto de guerras. Daí vem um período de decadência holandesa. Bom, aí é o seguinte. Bom, o Cromwell, né, imaginem só, ele começa ali a ganhar poderes mais supremos, né, poderes mais irrestritos. E o Cromwell, né, ele vai ser declarado, né, Lorde Protetor da Inglaterra, quer dizer, poderes quase ilimitados. O homem está ganhando poder, né, até por conta das vitórias externas que ele conquistou. Então o Cromwell ali ele passa a agregar poderes. Só que depois, quando ele morre, em 1658, o Richard, filho dele, ele não consegue manter a unanimidade, ou pelo menos ele não tinha força política. Resultado disso, ele acabou caindo. E a queda do filho do Cromwell significou o retorno da monarquia. Ou seja, os próximos reis vão tentar restaurar o absolutismo. Bom, passo dado, nós vamos agora com Carlos II, que vai assumir o poder. Aí imaginem, Carlos II, ele era anglicano, e o Carlos II, ele tinha uma simpatia ali com os católicos. E isso desagradou muito ao parlamento, que tinha grande parte ali de calvinistas. Então, ele, anglicano, com o apoio dos católicos, ele tinha apoio dos católicos, então ele assinou a Declaração de Indulgência. O que era a Declaração de Indulgências? Ele vai proibir a série de restrições aos católicos dentro da Inglaterra. Cultos, por exemplo. Então, tinha várias proibições aos católicos. Ele vai revogar isso. Para piorar a situação, sendo ele anglicano e dando apoio aos católicos, ele se aproximou da França. Nas relações diplomáticas, se aproximou da França. De ninguém mais, nem menos que Luís XIV, ou Luís XIV, como queiram, o Rei Sol, o maior símbolo do absolutismo. Aí o parlamento, né, contestou o rei. Só que numa atitude também absolutista, o que fez o rei?
ele acabou por fechar o parlamento. Mais uma atitude absolutista. Quer dizer, ele fecha o parlamento, mas logo depois, 2 anos, ele acabou morrendo. Quer dizer, não teve aí um período tão longo de absolutismo, 2 anos apenas, de quando ele fechou o parlamento até a morte dele. Bem, ele foi substituído pelo Jaime II. Jaime II, assim como o Carlos II, ele também vai se aproximar do Luís XVI, né? Ele se aproxima aqui do Luís XVI. E essa aproximação dele do Luís XVI, ou desculpem, Luís XIV, desculpem, por favor, né? Isso também não caiu muito bem lá nos ouvidos do parlamento, porque ele, católico, se aproxima da França absolutista e católica, e aí, qual era a pretensão também do Jaime II? Né? Não esqueçam que quando ele assumiu o poder, o parlamento que foi fechado pelo Carlos II foi reaberto pelo Jaime II. Então o parlamento tomou uma atitude. Imaginavam que de repente não seria interessante o governo do Jaime. E aí chamaram, né, o marido, né, da filha do Jaime II, né, o marido da Maria Stuart. E chamaram o Guilherme e disseram a ele o seguinte: se olha, Jaime, o nosso rei, ele vai cair. Não tem outra alternativa para ele. Ele vai cair. Nós vamos tirá-lo do poder. A proposta é: Vossa Majestade assume. Mesmo holandês, assume. Até porque ele era casado com a filha, né, do rei que vai sair do poder. Mas há uma condição para a sua posse. Tá, mas qual a condição? Aí o parlamento impôs: assine fidelidade às leis, assine a sua subordinação ao parlamento, que o senhor assume o poder. Acordo feito. Né? Quer dizer, o parlamento ele vai ganhar poderes e o anglicanismo ele volta a ganhar forças, né? Já que ele vai tirar um rei católico do poder. Bom, essa retirada, né, do Jaime II, o golpe, quando vão impor o Guilherme ao poder, é chamada Revolução Gloriosa. Não houve derramamento de sangue. Diferente da primeira, quando ocorreu a Guerra Civil, que foi a Revolução Puritana, que houve confronto do exército do rei com o exército do parlamento. Lá na Revolução Puritana, houve uma guerra civil, morte. Aqui não, na Gloriosa não ocorreu morte, foi apenas um acordo diplomático. Né, um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, de cavaleiros, melhor dizendo, que também eram geralmente cavaleiros, né, já que grande parte da nobreza era engajada nisso. Bom, mas olha só, o que acontece agora? Né, qual o significado dessas revoluções inglesas? Então vamos para o contexto da época. Bom, essa Revolução Gloriosa, assim como a puritana, elas são revoluções burguesas. Era a burguesia que queria chegar ao poder, era a burguesia que queria impor sua vontade, a burguesia que queria estar no parlamento para acabar com as restrições mercantis. Bem, a partir daí, a Inglaterra ela substituiu a monarquia absolutista pela monarquia parlamentar. E ela deu exemplo para o mundo, porque logo depois, né, nós vamos ter aí franceses influenciados por esse movimento, quando começar a Revolução Francesa, né, no século depois. Né, então, quer dizer, a Inglaterra mostrou que era possível, né, um governo onde o rei ele não teria não seria um ser divino, né, como defendiam alguns autores aí, como Jean Bodin, né, o Jacques Jean Bodin e também o Jacques Bossuet, quer dizer, que defendiam essa teoria do direito divino. Então, a partir daí, né, o rei tem poderes limitados. E a Inglaterra
ela vai implantar o liberalismo político. O que é o liberalismo político, né? É quando a lei ela é suprema, né? Quando uma pessoa apenas não agrega todos os poderes, que até então, com o absolutismo, o executivo, o legislativo e o judiciário praticamente estão agregados à mão do rei. A partir de agora, não mais. Tá? Esse poder vai ser separado. Bom, gente, abraço em todos e vamos aguardar agora a próxima aula.